noite. Crianças de 9 e 10 anos de idade são abusadas sexualmente em Vila Velha. O suspeito é o vizinho das vítimas, que acabou preso. Ele teria beijado a boca de uma das crianças. Flagrante de acidente no Caparaó, o motociclista cai da moto após fazer uma curva. Ele foi socorrido consciente. Mais de 800 pessoas fora de casa devido à chuva no estado. As regiões mais afetadas foram o Sul e o Caparaó. No Norte, a preocupação é com a cheia do Rio Doce. E o estado vai avisar quem viajou com pessoas que testaram positivo para a Covid. O aviso será enviado para os passageiros por mensagens de texto, tanto para quem viajou de ônibus ou de avião. Fique com a gente, o TN2 já está no ar. Uma nova estratégia do governo capixaba para tentar combater a transmissão do coronavírus é avisar pelo celular se você viajou com quem teve a Covid-19. A medida vale para viagens em aviões ou ônibus intermunicipais. A Covid-19 é um inimigo invisível, pode estar em qualquer lugar, inclusive nos meios de transportes que utilizamos. A preocupação é maior quando esse translado é um pouco extenso, sabe, uma viagem. Por isso, a CESA já está se preparando para monitorar os passageiros de ônibus e aviões que cheguem ao estado. A ideia é avisar pelo celular para o passageiro se ele viajou com quem estava infectado. Nós iremos, a partir do cruzamento desses dados, poder identificar os passageiros que tiveram resultado positivo para a Covid e poderemos comunicar por meio de SMS aos passageiros que viajaram com esses que foram contaminados pela Covid-19. Nosso movimento é para poder alertar a população, orientar o povo capixaba do risco iminente, cotidiano e frequente que todos corremos com a circulação, em sociedade. Essa é mais uma forma de tentar controlar um pouco o vírus aqui no estado, que está com queda dos casos de infecções, internações e morte desacelerando. Que há uma desaceleração da queda do número de casos, internações e de óbitos no estado do Espírito Santo. É possível que um cenário de nova estabilização da curva de casos, internações e óbitos possa ocorrer nas próximas semanas, num limite superior ao que estabilizou no interstício entre a primeira e a segunda expansão da doença no ano passado. No Espírito Santo, mais de 6.200 pessoas já morreram vítimas do coronavírus e esse número se altera diariamente. Mesmo com a vacina começando a chegar, a preocupação ainda é grande diante de novas cepas que já foram encontradas, uma inclusive no Amazonas. Mas parece que tem gente que não está nem aí. É só dar uma olhada nas imagens de aglomeração durante esse final de semana. A transmissão comunitária da nova cepa, com um poder de contágio maior, ainda não é uma realidade, mas sim, pode logo acontecer aqui no estado. Todos os casos sequenciados pela variante P1 são casos de pacientes isolados, pacientes oriundos do estado do Amazonas e que foram submetidos a um bloqueio de vigilância muito disciplinado e rígido dentro do Hospital Jair dos Santos Neves. Não há, no presente momento, a confirmação da transmissão comunitária de casos da variante P1 no estado do Espírito Santo. No entanto, alerto para que é possível, e nós acreditamos que essa hipótese venha a se confirmar logo, que a variante P1 já tenha transmissão comunitária no nosso estado, não ocasionada pelo acolhimento dos pacientes que vieram do Amazonas. Hoje o Espírito Santo recebeu a doação de mais de 60 mil testes rápidos para detectar o vírus e abriu licitação. Vai receber mais 250 mil testes do mesmo tipo. Vacina também está chegando, mais vacina aqui para o Espírito Santo. Pois é, meu povo, ninguém disse que ia ser fácil, muito menos que essa batalha contra a Covid-19 ia ser rápida. É por isso que nós devemos continuar a fazer a nossa parte, seguindo os protocolos de segurança, inclusive aquelas pessoas que já tiveram o privilégio de levar uma agulhada. A vacina ela leva um tempo para produzir os seus efeitos e mesmo quando esses efeitos forem produzidos, ainda assim todos nós precisamos permanecer com os cuidados que adotamos desde o início da pandemia.
E os médicos com mais de 60 anos registrados no Conselho Regional de Medicina do Estado foram vacinados contra a Covid. Os 277 médicos com mais de 60 anos foram vacinados contra a Covid-19 na tarde desta segunda-feira. Um sistema de drive-thru foi montado em frente à sede do Conselho Regional de Medicina do Estado, que fica em Bento Ferreira, Vitória. Os médicos receberam a primeira dose da vacina Coronavac dentro do veículo mesmo. A segunda dose deve ser aplicada em 28 dias. O estado tem hoje 12.500 médicos cadastrados no CRM. E a imunização deste primeiro grupo cadastrado foi considerada fundamental para a segurança desses profissionais que atendem também nos consultórios. Nós começamos a ficar preocupados com a quantidade de pacientes que tratam com médicos em consultórios, que estavam sendo deixados à própria sorte, porque, primeiro, os médicos, população de risco, estavam impedidos de prestar o serviço que tem que ser prestado. A segunda coisa é que inúmeros pacientes portam moléstias que têm que ter um acompanhamento frequente. E esses consultórios ou estavam vazios, ou estavam tendo que atuar numa redução acentuada do número de clientes. A nossa intenção foi colocar os médicos no trabalho para que eles prestassem esse serviço. Olha, gente, as prefeituras começaram a vacinar hoje profissionais de saúde fora da linha de frente. A vacinação é agendada nos sites dos municípios. Em Vitória, para os trabalhadores ativos com mais de 60 anos. Cariacica reforça que serão vacinadas somente as pessoas que comprovarem no momento da vacinação que atuam na área. A Secretaria de Saúde da Serra disponibilizou 3.000 doses para trabalhadores com 60 anos ou mais. Em Vila Velha, as novas doses devem ser disponibilizadas nos próximos dias. Vamos ver então como é que está a vacinação geral aqui no Espírito Santo. Aqui no painel a gente tem, até o momento, primeiras doses aplicadas, 108.515. Segundas doses, 10.284. Nós temos ainda a mesma quantidade de doses recebidas, que são 207.420, mas já foram distribuídas 196.576. Agora a gente atualiza os números do coronavírus. Temos aqui o painel geral do Covid, 318.812 casos confirmados até o momento, mais de 301 mil pacientes curados e o número de óbitos é de 6.298. Nas últimas 24 horas, 22 pessoas perderam a vida e foram registrados mais de 1.000 novos casos aqui no Espírito Santo. Olha, quem procurou atendimento médico no Hospital Infantil de Vila Velha teve que ter paciência, viu? O atendimento foi comprometido por falta de internet. Ontem, o governo do estado reassumiu provisoriamente a administração da unidade. A intervenção no Hospital Infantil e Maternidade de Vila Velha, o IMABA, foi decretada pelo governo do estado neste domingo, por falta de medicamento e outras irregularidades. E durante a tarde desta segunda-feira, vários pacientes aguardavam pelo atendimento do lado de fora da unidade. Roberta chegou a ouvir que a demora foi provocada pela falta de internet no hospital. Não tinha como ver a perseguição das crianças porque estava sem internet desde cedo, entendeu? Aí não estava dando alta por causa disso. Eu conversei com os funcionários da recepção e eles confirmaram que houve um problema no sistema e o hospital ficou sem internet por algumas horas. Por isso que atrasou as consultas na tarde desta segunda-feira, mas garantiu que todos os médicos estão atendendo normalmente. E ainda de acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, o governo do estado assume a administração por até aproximadamente o dia 20 de março, até que o governo escolha a nova organização social que vai assumir a unidade. Diante do descumprimento de cláusulas contratuais por parte do Instituto Gnoses e do risco de desassistência e descontinuidade do serviço no hospital IMABA em Vila Velha, o governo do Estado do Espírito Santo decidiu pela intervenção no contrato. A decisão pela intervenção irá garantir e preservar o pagamento dos trabalhadores, das pessoas jurídicas e permitirá que a unidade não tenha nenhum prejuízo assistencial. Já quem esteve pela manhã na unidade reclamou da falta de médicos e várias consultas que foram desmarcadas. Não tem médico. Mandou eu ir lá dentro confirmar. Eu fui. Aí depois o rapaz veio me falar que o médico não veio. É difícil, né? A gente trazer o filho da gente, vem de lá de João Neiva, chega aqui
eles cancelam a consulta. Essa não é a primeira vez que o governo do estado decide intervir na administração do IMABA. Em 2019, o Ministério Público do Espírito Santo solicitou o afastamento do Instituto de Gestão e Humanização. Atualmente, quem estava à frente da administração do hospital era o Instituto Gênesis. Brincadeira, né? Sair de João Neiva para chegar para ser atendido e não ter médico, gente. É um desrespeito, né? Olha, vamos mudar de assunto agora. Vamos falar de chuva aqui no Espírito Santo. 820 pessoas estão fora de casa, segundo a Defesa Civil. Em Bom Jesus do Norte, na divisa com o Rio de Janeiro, o rio Itabapoana transbordou e deixou mais de 650 pessoas desalojadas. Em Mimoso do Sul, quase 50 pessoas foram afetadas pela chuva. O DR emitiu um alerta aos motoristas para que evitem seguir pela rodovia estadual que liga a BR-101 ao município de Apiacá devido aos alagamentos. Em Cachoeiro de Itapemirim, 4 pessoas estão fora de casa, mas teve gente que aproveitou, viu? A cheia do rio aí, ó, para praticar canoagem. Em Linhares, o Rio Doce ultrapassou a cota de inundação. E em Colatina, está na cota de atenção. Olha, gente, o alerta continua até amanhã, com previsão de pancadas de chuva com descargas elétricas e rajadas. A seguir, você vai ver o flagrante de acidente em uma rodovia aqui no estado, um instante só. Um homem foi preso, acusado de abusar sexualmente de 2 crianças em Vila Velha. Quem tem detalhes deste caso é o repórter Yuri Demuner, que está ao vivo. Boa noite, Yuri. Quais são as informações? Isabela, boa noite para você, boa noite para quem está em casa. Esse caso, infelizmente, envolve 2 meninas de 9 e 10 anos de idade. Aconteceu da seguinte forma: as crianças saíram de casa para comprar picolé na casa do vizinho, que ficam ali na mesma rua mesmo, né? E aí elas chegaram na casa desse vizinho para comprar picolé. O suspeito, que tem 57 anos de idade, vendeu o picolé para as 2 crianças, mas disse que elas não precisavam pagar pelos picolés. E aí ele segurou o rosto da menina de 10 anos de idade e deu um beijo na boca dela. As crianças ficaram desesperadas, voltaram correndo para casa e contaram para os pais o que tinha acontecido. O pai dela, sabendo, o pai das 2 meninas, sabendo da situação, né, foi até a casa do vizinho para entender o que tinha acontecido, começou a discutir com esse vizinho, eles começaram a brigar, a briga foi ficando feia, esse vizinho pegou um objeto e acabou perfurando o pai das meninas. Pois é, o pai ficou em estado, né, ali com alguns ferimentos, precisou ser socorrido por moradores para o hospital. A polícia militar foi acionada, foi até o local, encontrou o suspeito, né, esse vizinho ainda lá na rua. Esse caso aconteceu em Vila Garrido, aqui em Vila Velha, na tarde de ontem, e o suspeito, como eu disse, de 57 anos, disse para os policiais militares que tinha beijado apenas o rosto da menina de 10 anos de idade. Mas isso não foi suficiente para convencer os militares, que ele foi preso em flagrante lá no local, foi conduzido aqui para a delegacia de Vila Velha e indiciado por estupro de vulnerável. A gente viu aí nas imagens, né, que a população ficou até bastante revoltada com essa atitude desse vizinho de 57 anos e não é para menos, né, Isabela? Eu volto com você no estúdio. Exatamente, Yuri, não é para menos, né? O cara é abusado, tem que ser preso mesmo, além de abusar das crianças, ainda vai esfaquear o pai? Que isso? Yuri, você está apurando também um outro caso, né? Outro abuso também, desta vez um padrasto abusou de uma enteada? É isso mesmo, Isabela. Um homem de 37 anos, ele era padrasto, né, ex-padrasto dessa menina. Ele foi preso hoje pelos agentes da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente. Ele é suspeito de abusar dessa menina de 12 anos de idade. Essa investigação começou em abril do ano passado, abril de 2020, depois que a mãe da menina procurou a delegacia, procurou a polícia, né? Ela contou que ela, o ex-companheiro, né, que é o atual suspeito, e a filha estavam dormindo no mesmo quarto. Aí ela acordou de madrugada com a filha gritando. Quando ela foi perceber, o ex-companheiro dela estava tocando as partes íntimas da menina. E aí ela procurou a polícia. O suspeito, chegou a fugir, né? Ficou um tempo foragido, e aí a justiça expediu um mandado de prisão temporária contra ele, e ele foi encontrado hoje aí pelos agentes da Polícia Civil. Isabela, são essas as informações. Tá certo, Yuri, obrigada. Então a polícia aí comprovou que houve o abuso realmente. Obrigada, viu? Agora, gente, vou chamar a sua atenção para esta imagem. O motociclista faz uma curva e, de repente, perde o controle da moto e cai no chão.
Esse flagrante foi feito na BR-482, entre os municípios de Alegre, Iguaçuí e no Caparaó. O condutor seria morador da cidade mineira de Manhuaçu, em Minas Gerais. Ele estava lúcido, porém com sintomas de desorientação. Ele foi levado para a Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim. Em Cariacica, a polícia prendeu 2 suspeitos após uma tripla tentativa de homicídio. A prisão aconteceu 3 horas após o crime em Novo Horizonte. 3 armas foram apreendidas. As 3 pistolas e munições foram apreendidas com os suspeitos de cometerem uma tripla tentativa de homicídio em Cariacica. O veículo onde as armas foram fotografadas também foi apreendido com os suspeitos. Segundo a Polícia Militar, a tentativa do triplo homicídio aconteceu por volta de meio-dia no bairro Novo Horizonte, aqui em Cariacica. 3 horas depois, os policiais conseguiram deter os 3 suspeitos. Eles estavam em uma casa em Alto Mucuri, também em Cariacica, e reagiram trocando tiros com a polícia quando os militares chegaram até o local. Ainda de acordo com o capitão, um dos baleados é o gerente do tráfico de drogas de Novo Horizonte. E um dos suspeitos detidos é o chefe do tráfico de drogas nos bairros Vale dos Reis e Novo Brasil. Ao final da ocorrência, os indivíduos foram detidos, o material, os 3 armamentos, as munições apreendidas e tudo foi encaminhado à DHPP de Vitória. A seguir, bares e restaurantes são multados pela falta do uso de máscara no estabelecimento. E a Capixaba, o bebê do vídeo, que sobe a escada e viralizou na internet. Os detalhes já já. Vamos voltar a falar de coronavírus. É que multas foram aplicadas pela falta do uso de máscara. Foram bares e restaurantes que não seguiram o decreto estadual. De cores e estilos diferentes, o item mais que essencial, um item que salva vidas. Mas o lugar da máscara é na cara, tá? No rosto, não é no queixo, não. Sem contar que tem gente que nem usa. Bota a sua aí, Rosângela, e me responde uma coisa. E se quem não usasse máscara fosse multado? O que você acha? O que vai acontecer? Só Deus, né? Precisa, mas vai... Assim, as pessoas que é humilde, né? Vai ficar muita coisa para as pessoas, né? Eu não acho isso correto, eu acho que é falta de conscientização de cada ser. Eu acho que seria uma medida extrema, até porque sem que o agente tivesse uma fotografia, uma prova cabal, entendeu? Nós teríamos que confiar na palavra do agente. Em estabelecimentos comerciais como bares e restaurantes, já teve a aplicação de multa aqui na capital. É isso mesmo, 6 estabelecimentos foram multados só no mês de janeiro. No mês de janeiro desse ano de 2021, 472 estabelecimentos foram vistoriados, sendo que em 6 estabelecimentos, por ter já uma reincidência do não cumprimento de protocolos de segurança, foram feitas multas por esses estabelecimentos estarem descumprindo alguma norma sanitária, entre elas o uso da máscara. Uma multa de pouco mais de R$ 970, que no final gerou mais de 5.700 por um município. O decreto que prevê a penalidade, ela está no Código de Edificações, no que tange à insalubridade do estabelecimento que está funcionando, apresentando algum risco à saúde pública, nesse caso a contaminação do Covid-19. A máscara é importante demais, tanto que com a descoberta de uma nova cepa, especialistas orientam a duplicar essa proteção. Hoje a gente usa essa opção, que eu estou aqui, né, uma máscara cirúrgica por baixo, uma máscara de tecido por cima, ou 2 máscaras de tecido, porque isso aumenta a eficiência da filtragem, ou a gente usa máscaras melhores, né, como essa aqui que eu estava usando, que a gente chama de PFF2 ou N95. São máscaras que filtram partículas muito pequenas, partículas menores ainda do que esse vírus. No final das contas, tanto a prefeitura quanto as pessoas na rua só querem uma coisa: conscientização. E a Capixaba, o bebê que viralizou nas redes sociais. Laura tem 11 meses. Ela pega a escada que fica atrás da máquina de lavar, sobe degrau por degrau, até sentar e apreciar a vista. E não é a primeira vez que ela apronta, viu, gente? Mas desta vez a mãe, Sara Ferreira, uma policial militar capixaba, gravou a cena para mostrar para o pai da menina. A família está em Caldas Novas, em Goiás. Sara disse que ficou o tempo todo de olho na filha. Esse vídeo, gente, teve mais de 6 milhões de visualizações em um único dia.
Danadinha inteligente essa Laura, hein, gente? Que os anjos protejam, né? Bom, é com essa peripécia que a gente encerra o TN2 de hoje. Obrigada pela sua companhia, uma boa noite. Até amanhã.